Olá a todos, a todas e a todes. Eu sou Ricardo Almeida e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capivaras Trancadas. Na verdade, este é um episódio especial. Este é o nosso primeiro episódio cobrindo a nosso primeiro festival de curtas Capivaras Trancadas. Eu tô muito feliz de finalmente estar rolando este festival que eu sonhei por muito tempo. E aqui no podcast a gente está tendo um papo com produtores, atores e algumas pessoas dos filmes que foram selecionados. E hoje, na categoria Mato Grosso em Foco, a gente vai debater Fraternal, que é um curta que dialoga sobre uma mãe e um filho que durante a pandemia se aproximam no período de isolamento social, ao mesmo tempo que as coisas não estão muito claras ali, há um segredo entre eles, né? E para dialogar aqui com a gente, hoje temos Túlio Paniago. Nossa, hoje eu tô ruim com o nome, gente, que ódio. Paniago. Paniago, amém. Se apresente para os nossos ouvintes, Túlio. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário de escuta. Meu nome é Túlio Paniago, e eu sou formado em comunicação social, habilitação em jornalismo. Também fiz na MT Escola de Teatro, né, pela Unemate, formação em dramaturgia. E na Academia Internacional de Cinema eu fiz roteiro, curso livre de formação em roteiro. E, enfim, essa é a minha formação, né? E, então eu atuo como comunicador na área de comunicação, jornalismo, e também faço esses trabalhos sempre que possível com artes cênicas, com audiovisual. E aí, Fraternal é um desses trabalhos. A gente conseguiu aprovar com recurso da Lei Aldir Blanc do município. E é isso. Eu não sei muito bem mais o que falar. Se quiser fazer alguma pergunta sobre o filme, aí a gente vai dialogando. Juntamente conosco temos ela, nossa membro da curadoria, Juliana Segovia. Oi. Olá para todo mundo que está nos ouvindo aí. Sou a Juliana Segovia, sou realizadora do audiovisual, sou membro do coletivo audiovisual Negro Quariterê, e a gente está aqui para trocar uma ideia, porque eu fiz parte dessa curadoria dos filmes, né, que estão no festival Capivaras Trancadas, e a gente vai trocar agora uma ideia com o Túlio, saber um pouquinho mais sobre o curta. É isso aí. Lembrando que o Festival de Curta Capivaras Trancados é um dos projetos selecionados no edital Movimentar, promovido pela CECEL, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso. Então, obrigado aí, CECEL, pelo patrocínio. E vamos lá. Para começar, Túlio, eu queria saber, em primeiro lugar, de onde que surgiu Fraternal? Quando começou essa história? Então, quando surgiu o Fraternal, assim, o embrião da ideia, foi em 2018, quando eu estava fazendo esse curso que eu mencionei na minha apresentação, de formação livre em roteiro, lá em São Paulo, eu estava morando lá. E aí, o trabalho de conclusão do curso, a gente fazia um roteiro para longa, né? Para longa, a gente fez um roteiro. E aí, esse roteiro se chama Fraternal. Mas a história é uma outra história, sabe? Tem uma ligação com essa história, tanto que os personagens são os mesmos, mas é uma outra história totalmente diferente dessa história que é contada no curta. Mas aí eu peguei uma cena do longa, que é a cena do banho, que o filho está dando banho na mãe, e eles estão conversando sobre os gatos. Essa cena é basicamente a mesma. Então eu peguei essa cena, e aí a partir dessa cena eu construí uma outra história, com os mesmos personagens. E aí, então, eu atualizei, né, para o contexto de pandemia, que era o contexto que a gente estava vivendo, que a gente continua vivendo, né?
embora um pouco mais amenizado agora, mas a gente não saiu da pandemia. Então eu atualizei essa narrativa, né? Atualizei a história e centralizei ela nesses dois personagens, né? A mãe e o filho, que no longa eu tinha mais personagens. E então, assim, basicamente surgiu daí, né? Já tinha uma história, eu peguei uma cena dessa história e criei uma outra. Massa! E aí, quais são as inspirações, assim? Pelo que eu percebi, ela começa a surgir ali antes da pandemia, né? E aí, quando a gente assiste o curta, ele tem uma forte influência dessa questão da pandemia, né? Acho que na primeira cena já meio que pauta esse ambiente pandêmico, que é o que a gente está vivendo realmente. Quais são as inspirações que você tem desde aquele roteiro inicial, que você manteve ali um pouquinho? O porquê dessa narrativa mãe e filho, na real? Olha, de inspiração, assim, pensar um pouco em referências, acho que dá para eleger duas referências que eu acho que são bem nítidas assim nesse curta, referências narrativas mesmo. Uma é Amor do Haneke, que tem essa relação fraternal, né, que inclusive tem uma cena do banho também que acho que não é casual, não é casual, foi uma referência direta desse filme. Aí, então, acho muito bonita aquela cena do banho. E aí, enfim, trouxe ela para um cenário, para um contexto brasileiro, né? E aí, assim, do ponto de vista narrativo, um filme que eu acho que dialoga com esse é Goodbye Lenin, Adeus Lenin, que é muito parecida a história, num contexto diferente. Mas é um filho que a mãe acredita, depois da queda do Muro de Berlim, né? Eles vivem na Alemanha Oriental e a mãe tinha ficado em coma e ela acredita que, quando ela acorda, ela não se deu conta que o mundo mudou, né? Que houve essa transformação. E aí o filho faz de tudo para manter ela nessa ilusão, acreditar que de fato não rolou a queda do muro e que eles ainda vivem no regime comunista, né? Então, sem dar spoiler, mas esse filme trabalha nessa mesma perspectiva, sabe? Tem uma coisa bem parecida, mas eu não vou falar, senão vai acabar a graça para quem for assistir. Sim, eu entendo. É muito interessante a forma com que você resolve trazer a coisa da pandemia, né? Rolou várias produções nesse período por conta de alguns editais que abriram e algumas possibilidades de trabalho da galera da cultura, né? E muitos deles optam de uma forma mais alegórica, alguns outros buscam um espaço realmente de fuga, né? Vai ser um exemplo estranho que eu vou dizer aqui, mas, por exemplo, a continuação de Sex and the City, que fez como se já tivesse acabado a pandemia, todo mundo tivesse vacinado, saca? Não sei por que eu lembrei disso agora, mas tá nesse contexto. E enquanto o curto de vocês já traz diretamente, né, a pandemia como uma realidade, como uma possibilidade. Inclusive, é muito bonito a forma com que vocês desenvolvem a morte na história, de alguma maneira, né? Logo na primeira cena, a gente ouve a morte de uma da irmã da mãe do filme, né? Se eu não estou enganado, é isso. E aí, como que foi esse processo de trazer a pandemia de forma concreta pro texto, né, e para ação? Então, assim, eu sinceramente nem acho que exista uma maneira
mais adequada, correta ou errada de se tratar isso. Se de repente tem produções que preferem tratar contemporâneas, né, que preferem tratar no contexto de pandemia, outras preferem tratar como se a gente tivesse antes da pandemia ou não tivesse existido a pandemia. Enfim, eu acho que são escolhas, né, abordagens, e que cada uma é coerente, ou pode ser coerente dentro do que se propõe, né? Então, a nossa proposta era tratar nesse contexto, né, de pandemia. Porque até eu acho, aí é uma perspectiva pessoal mesmo, que é uma questão necessária, que nessa ideia de que, embora seja um filme de ficção, todo filme ficcional é também um filme documental, que documenta o tempo, né? Documenta o período que se vive, e mesmo que seja um filme de época, né? Sei lá, se a gente for atualizar esse filme, se a gente for contar ele hoje, tem um porquê da gente estar trazendo ele para hoje. Então sempre a gente vai estar falando sobre agora, independente da época que se passa a história. E aí, por ser uma história contemporânea contada agora, acho que não tinha por que a gente ignorar isso. Não estou falando que os que não fazem isso estão errados, mas na minha perspectiva achei legal, acho que que é relevante. E, enfim, até pelo como foi a condução da pandemia no Brasil, né, do ponto de vista de político mesmo, né, como o governo, principalmente federal, as escolhas e tudo mais, a gente se tornou um exemplo mundial de como não fazer, né? Então, a gente, enquanto realizadores brasileiros, acho que é importante refletir sobre isso, né? Tratar desse contexto. Então, acho que é por aí essa escolha. Muito interessante isso, muito massa. Eu pergunto mais por conta de que se dialoga muito sobre como a pandemia é uma questão sensível, né? Ainda mais quando se aborda diretamente em relação às mortes, né? Eu acho que houve uma sensibilidade muito grande no curto inteiro em dialogar sobre a morte, dialogar sobre o isolamento em si, né? E aí, seguindo nessa linha, né, o filme não aborda necessariamente a pandemia, ele se passa na pandemia, ele aborda mais essa relação entre mãe e filho, né? E a partir disso, eu acredito que existam vários pontos ali de muita sensibilidade, né? Como essa relação que eles constroem, né? Eu acho que tem até uma cena que ela chega a comentar que ela se sentiria muito abandonada caso ele ainda tivesse casado, se ele não tivesse virado viúvo. É isso, exatamente. Que é um comentário que tem um lado assim, meio grosso de se dizer, né? Olha, que bom que sua mulher morreu, né? Sou assim de alguma maneira, mas quando a gente leva esse filme para pensar nessa relação de mãe e filho, ainda mais pensando em uma mãe que já é de uma idade avançada e no segundo momento, por conta de ter contraído o coronavírus, né? Ela está muito debilitada, né? Essas relações se fortalecem de alguma maneira, né? Sim, eu concordo que é isso, não é um filme sobre pandemia, né? Não é sobre... se passa nesse contexto. Então, mas é um filme, o título acho que já exemplifica, já traduz bem essa ideia, né? Fraternal, é uma relação entre os dois ali, e que também, embora seja uma relação bonita, é uma relação em determinadas circunstâncias ali problemáticas. São personagens também, não são personagens heróicos e sabe, assim, eles têm modulações, variações ali, que essa fala da mãe, por exemplo, eles têm uma relação também meio dúbia. Então,
enfim, é isso, não era para, era essa a intenção mesmo, né? Não era a intenção de fazer um filme com dois protagonistas muito, sei lá, nessa coisa, nem sei a palavra que eu estou querendo usar, de mocinhos, então acho que era para ser uma relação meio problemática dos dois. E aí eu acho que vale destacar a atuação, né, da Vera Capilé como a mãe e do Romeu Benedicto como filho, né? Os dois fizeram muito bem, toda a produção, o pessoal, a equipe toda, a Pôr do Sol, né, que foi a produtora responsável. Então, nesse sentido, acho que a gente conseguiu, enfim, trabalhar e tratar o que a gente queria, o que a gente pretendia. E é isso, nem vou me estender muito nisso, porque, enfim, para tentar ser sucinto também, para a gente poder abordar outros pontos. Não, mas é engraçado que eu ia puxar justamente esse ponto, né? Sobre toda a equipe envolvida, né? Toda a situação de produção. Então, acho que você pode desenrolar, né? Como que funcionou o processo de gravação do curta, né? O período que vocês começam a se organizar para filmar, o período de filmagem, a filmagem na pandemia também. Sim. Então, esse foi um ponto, assim, importante, porque é um filme que não é sobre a pandemia, mas é nesse contexto de pandemia, né? Trata disso como um elemento que é bem significativo para a narrativa. Então, seria muito incoerente da nossa parte se a gente não tivesse todos os cuidados, enfim, todo o cuidado que o contexto exige, né? E aí a gente... Então rolou, todo mundo fez testes, né? Antes de ir para o set. E no set todo mundo usando máscaras e álcool em gel a todo momento. Só nos momentos de atuação mesmo, né? E a Vera e o Romeu tiravam a máscara, mas só para atuar. E felizmente ninguém contraiu, né? Durante a produção do curta, ninguém teve Covid. Então, e era um momento de auge da pandemia, foi março de 2020, foi 2021 ou 20? Agora eu fiquei na dúvida, sei que foi março, foi 2021, foi ano passado. Então foi março de 2021, era um período assim que o índice de contaminação e de morte estava bem alto. E aí, enfim, mas deu tudo certo, felizmente. E aí, como rolou a pré-produção, aí vale destacar também, eu acho que é importante dizer, que foi pelo edital do município, né, que é um edital com recurso menor, era 50 mil. Então, era mais, assim, do ponto de vista de produção, era mais complicado de fazer, né? Então, a gente gravou em 3 diárias, e assim, muita coisa, por exemplo, locação, a gente conseguiu na camaradagem mesmo. Tinha algumas cenas externas do cemitério e tal, a gente também, enfim, a gente conseguiu muita coisa na base da conversa e tal, e de dialogar. Teve um custo, sim, para locação, mas foi um custo assim, bem abaixo do que seria o custo ideal. E, enfim, aí a gente conseguiu fazer a gravação em 3 dias, né? E aí depois, após, a gente demorou um tempo para concluir. E, enfim, aí quem estava me ajudando bastante, quem abraçou o projeto desde o início comigo, foi o Leonardo Santana, que é da Terra do Sol, a produtora. Então, ele tem bem mais experiência do que eu no audiovisual, então ele me ajudou a montar essa equipe. Boa parte da equipe foi indicação dele e tal, e a gente, enfim, conseguiu montar uma equipe bem competente, todo mundo abraçou a ideia e
Enfim, foi legal, foi uma produção assim que eu gostei de estar junto e de trabalhar com as pessoas que trabalharam. Foi uma troca assim boa, não tenho nenhuma. Imagino que também o pessoal da equipe, ninguém tem uma lembrança ruim, uma mágoa, assim, porque foi um processo massa de produção. E teve um perrenguezinho, para falar que não teve nada, teve na terceira diária, que foi assim, pensando agora numa lógica. Enfim, na lógica de produção, foi meio até com vacilo nosso, que a gente fez nas 2 primeiras diárias as cenas internas e uma externa que eu não lembro, mas aí no último dia a gente deixou para fazer o cemitério e fazer a do hospital. E aí talvez era melhor a gente ter feito as cenas primeiro para garantir, né? Mas a gente deixou por último. E aí no último dia tava uma chuva temporal, sabe? Choveu sem parar no mesmo período que a gente está agora, de março, dias que chove o dia todo. E aí no filme, a história do filme se passa entre agosto e setembro, que é a época de seca que não chove nunca. Então também teria um problema, não era nem só de dificuldade de gravação por causa da chuva, seria uma problemática da narrativa, se tivesse chuva naquele contexto, né? A história tem momentos que frisa isso do calor, da secura e tal, então tinha que estar nesse... E aí estava chovendo no dia do cemitério, chovendo sem parar. E aí a gente resolveu readequar ali, né? A gente foi fazer a do hospital no momento do cemitério. E aí quem seria a médica seria a Bia Correia, já estava combinado com ela e tal. Só que dela não podia, a gente teve que antecipar, ela não podia na hora, né? E aí a gente não tinha também como não fazer isso, porque senão a gente não teria como concluir o filme, né? A gente ia ter que pagar toda uma diária depois para todo mundo, enfim, a gente tinha que fazer daquele jeito. E aí a gente chamou a Tati, né? A Tati Horevitch, que ela fez a preparação de elenco, já conhecia o texto, estava acompanhando ali, daí ela fez a médica. Aí deu para quebrar o galho. E aí depois a gente fez com uma meia diária que todo mundo topou fazer, sabe? E aí reforçando esse negócio que todo mundo abraçou a ideia e gostou, e foi uma produção harmoniosa, que todo mundo topou fazer uma meia diária sem receber a mais por isso. Porque não tinha mais orçamento mesmo, não tinha como pagar mais por isso. Aí quem não pôde participar no dia seguinte foi só o motorista, né? Que era o Éder, e o assistente de câmera, que era o Bacaninha. E aí aí no caso eu tirei do meu cachê para pagar uma diária de outros 2 profissionais no dia seguinte, né? Mas o resto da equipe toda topou fazer essa meia diária no dia seguinte do cemitério, e aí ainda bem que rolou sol. Então esse foi o único perrengue, a chuva na terceira diária. Mas foi massa, deu tudo certo, ainda bem. Aproveitar o ensejo aí para tirar uma dúvida aqui, reassistindo o curta, né, Túlio, que eu já tinha assistido, acho que já assisti umas 3 vezes. Nesse processo seu, assim, de empreender essa direção estreante e tal, nessa relação com departamentos, né, que você citou, eu queria saber, assim, como que foi esse desenvolvimento fotográfico, se você passou, se essas 2 referências foi o que bastou, assim, para o Kelvin e desenvolver esse pensamento fotográfico, né, nesse processo de decupar tudo, enfim. E porque eu gostei bastante assim, da fotografia, né, bem contemplativa, assim, são poucos planos e são planos que, né, que tipo é um ou outro e que já compõem assim uma totalidade, ou aquele plano mesmo do banheiro, achei bem legal, que a câmera vai se afastando. E se isso foi uma ideia tua, se foi um diálogo teu com o Léo, com o Kelvin, como que isso funcionou nessa dinâmica de fotografia. E em relação ao som, né, que eu vejo que, tipo assim, várias cenas a galera tá com a máscara, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, será que, tipo, foi captação direta mesmo, da lapela, com o som direto ali?
ou vocês dublaram algumas cenas ali depois para poder inserir dentro dessa estrutura, para deixar o som mais limpo, enfim, falando propriamente sim da cena da loja, né, que tem bastante falas com máscara, e isso pode ter atrapalhado, abafado, mas falando mesmo de uma parte técnica, assim. E outra pergunta também envolvendo, que eu já fiz essa pergunta para um outro diretor, que é sobre o tempo do filme, assim, sabe? Extrapolou a gravação, tipo, foi certinho, essa gravação foi pensada para 20 minutos, né? Aliás, passa um pouco de 20 minutos, né, se não me engano. E por último, assim, quais festivais que você pretende circular, se você pensou nisso, se, para além, tipo assim, tá aqui no festival, Capivaras Trancadas, se você vislumbra outros festivais, mostra, né, e, tipo, onde você quer alcançar com essa narrativa, porque é uma temática importante, né, uma protagonista idosa, enfim, falando ali sobre essa relação conturbada, de codependência, então também acho legal esse alcance, né, de uma narrativa matogrossense através dos festivais, como tá rolando aqui. Eu vou respondendo, Ju. Eu não anotei aqui todas as perguntas. Se eu não responder todas, você vai me lembrando aí, mas eu vou tentar lembrar de todas. Sobre a fotografia, né, primeiro, as duas referências que eu tinha citado eram referências narrativas mesmo, para a história, né? A referência de fotografia que a gente passou para o Kelvin, a principal foi de Central do Brasil, sabe? Que é uma fotografia, e eu acho que ele captou bem a ideia e conseguiu dar enfim, ter uma sensibilidade boa, uma sacada boa, e conseguiu, na perspectiva dele, trabalhar, não foi assim, tipo, meio que uma cópia, tentando... Então, mas trabalhou com o Central do Brasil como referência de fotografia. E aí, sobre a cena do banho, né, a cena que tem o afastamento ali da câmera e tal, isso daí a gente não tinha montado no roteiro o afastamento e tal, né? Aí a gente pensou isso lá na locação mesmo. Tinha um espaço ali depois do banheiro, a gente falou, vamos montar o trilho aqui e tal. Aí eu acho que, eu nem lembro exatamente como que surgiu essa ideia. E... acho que foi o Léo que sugeriu de montar o trilho lá. E aí a gente fez alguns testes a gente gravou essa cena mais de uma vez, às vezes a gente fazia aproximando, às vezes a gente fazia afastando. E aí depois, na montagem, a gente viu que ficaria mais legal afastando, que daí, por uma questão narrativa mesmo, existe uma aproximação ali entre eles, é uma cena afetiva, mas ao mesmo tempo, quando a câmera vai afastando, ao meu ver, eles ficam ali quase presos naquele banheiro ali, aí traduz bem aquela sensação de que restou só um ao outro ali, aquele banheiro bem pequenininho, os dois apertados ali. Então, acho que foi essa é a escolha, né, para tentar reforçar essa narrativa, e esteticamente ficou bonito também, né? E aí, sobre a outra pergunta do tempo, fechou em 18 e pouquinhos, não chegou a 20 minutos, não. E aí, passava de 20 minutos, sabe? A gente tentou, até para caber, para a gente conseguir inscrever em mais festivais, a gente queria que fechasse em 20. E aí, então, na montagem, a primeira montagem que o Marcelinho fez, acho que deu, tipo, 24, 23 minutos. E aí a gente foi podando, foi cortando até essa final que ficou com 18 e pouquinho, acho que é 18 e meio, mais ou menos. Então, até bastante coisa. E aí, sobre os festivais, a gente pretende o máximo que der, sabe? Eu tô indo meio... eu que tenho feito essas inscrições, mas assim, eu não tenho acompanhado, eu não tenho nem o hábito, nem... enfim, não tem essa bagagem, esse repertório, não sei como mapear os festivais, mas eu tenho procurado saber. E aí, os que eu fico sabendo, como Capivaras, eu me inscrevo, né? E aí, o Léo tá tentando também, que ele tá tentando fechar um negócio lá que ele tá fazendo o filme do Babu também, né? Tô concluindo do Babu também pela Aldir Blanc,
daí para tentar fazer meio que um esquema para distribuir os dois para festivais. Aí teria alguém responsável, sei lá, uma produtora responsável para fazer essa distribuição, essa inscrição. Mas enquanto isso não rola, eu tô fazendo manualmente aqui, caçando os jeitos. Mas a ideia é essa, que a gente consiga se inscrever e participar do maior número de festivais, mostras possível, né? O que eu acho relevante também, que não seja um produto que a gente conclua e que não role circulação, né? Quanto mais gente a gente conseguir alcançar, melhor. Túlio, e aí, vocês já rodaram em algum outro festival? Como que foi? Já tiveram resposta do público? Não, do público a gente fez o lançamento no Sesc, né? Então a gente... enfim, lá é aquela coisa também, né? Quem tava lá, pessoas próximas e tal, todo mundo elogia, não dá para levar muito como parâmetro. Mas assim, a resposta foi positiva. Mas aí depois a gente não participou de nenhum festival, né? Embora a gente já tenha se inscrito em alguns, esse daqui foi o primeiro que rolou a seleção. Eu tô tentando acompanhar, assim, na medida do possível, né? Mas acho que não teve nenhum retorno ainda de seleção. Acho que o primeiro é o Capivaras. Olha, tirando a virgindade do curta. Mas aí, retomando a pergunta lá, Ju, pensei que eu tinha respondido tudo, mas eu esqueci da parte do som, né? Das máscaras. Sobre isso, foi gravado... a gente não fez nenhuma dublagem, não. Foi lá no set mesmo com a máscara. Até porque se a gente fizesse a gravação depois, a dublagem, a fala sem a máscara fica diferente do que a fala com máscara, né? Então a intenção é que fosse com máscara mesmo. E aí depois a gente até fez algumas dublagens, sabe? Porque daí o Ler, que fez a edição, ele pegou uma outra falazinha, ele pegou e identificou que, enfim, coisas assim bem criteriosas dele, né? Que eu acho massa, porque é a função dele identificar isso que a gente não identificaria. Ele pegou e falou, acho que talvez rola dublar essas daqui. Passou, tipo, umas 4, 5 falas. E aí a gente reuniu um dia com o Romeu e com a Vera, e aí eles refizeram essas falas e a gente acrescentou, né? Agora sim, eu vou dar uma puxadinha assim, um pouquinho para outro assunto, né? Mais para uma área pensando em produção audiovisual, né? Ainda mais que a gente aqui, né? Os três somos do Mato Grosso, né? A gente está vivendo ciclos de produções semelhantes, né? Apesar de diferentes, né? Em espaços, né? Eu queria saber de você, Túlio, assim, já é uma pergunta meio geral, né, sobre essa perspectiva do audiovisual no Mato Grosso, né, como que você tem desenvolvido alguns trabalhos e tudo mais. Então, a perspectiva do audiovisual em Mato Grosso, eu acho que é sempre a perspectiva que está acontecendo e que está por vir, sabe? Acho que a gente está num momento que está tendo bastante possibilidades, principalmente para curtas. Longa ainda é algo meio, de vez em quando, sai um ou outro, mas para curtas a gente está conseguindo ter acesso a políticas públicas que facilitam, que possibilitam a produção, né? E, então, enfim, Aldir Blanc 2, Paulo Gustavo, todas essas leis são importantes principalmente para descentralizar, né, a produção, para a gente aqui de Mato Grosso, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, ter mais acesso a esses recursos, né, de produção. Então eu acho que a gente está num momento de ebulição mesmo, de interessante. Aí, isso daí do ponto de vista geral, minha perspectiva sobre o audiovisual mato-grossense é essa. Acho que tá legal o momento e pode vir a ser melhor. E aí, sobre a perspectiva pessoal, eu sou super novato no audiovisual. Esse aqui é meu segundo trabalho, né? Eu já fiz pesquisa,
Já fiz várias pesquisas para documentários. E geralmente são pesquisas para documentários do Leonardo Santana, que foi o produtor executivo, né? E inclusive nos últimos documentários que ele fez pela Aldir Blanc também, do Babu, dos irmãos Calhau. E aí, tirando essa parte de pesquisa, eu fiz no meu TCC pela FMT, eu fiz uma monografia e um documentário sobre o Caxemir. Então, mas era um projeto universitário e tal, né? Mas foi a minha primeira experiência mesmo ali, fazendo roteiro, direção. E aí agora o Fraternal. E, enfim, que eu tô achando massa fazer isso. E acho que quero fazer mais, né? Para esse edital agora eu escrevi 2 projetos também, tomara que role, rolar também de boa, né? Vão ter outros. Acho que o importante é a gente continuar tentando. E, enfim, eu gosto mesmo de escrever, sabe? Eu tô experimentando essa experiência de direção, porque eu também acho que quem escreve gosta de tentar ver como ficaria se tem aquela... Então eu acho legal também a experiência de direção, mas assim, super tô aprendendo, né? E aí, no caso de escrever, eu já tenho uma familiaridade melhor, me sinto mais à vontade. E espero que a gente consiga, a gente, voltando a falar agora como um todo, que a gente consiga cada vez mais viabilizar projetos independentes, projetos via edital, enfim, que a gente consiga fomentar essa cadeia. E assim, eu acho importante dizer também, além do audiovisual, o rolê das artes em geral. As artes cênicas também, eu super trabalho também com artes cênicas. Então, eu me formei pela MT, agora eu comecei a dar aula na MT de dramaturgia também, comecei nesse semestre como formador. Então, eu acho super interessante também, enfim, fomento as artes de maneira geral, a música, acho fundamental, artesanato, acho que a gente está falando de audiovisual aqui, mas acho que é tudo ao mesmo tempo. Se não tiver políticas públicas pensadas assim, que consiga abraçar tudo, a gente vai ficar sempre meio capenga. Então, acho que é importante. E fora que artes cênicas e audiovisual são expressões artísticas complementares, né? Que trocam bastante, que se cruzam. E eu sei que você só relatou um perrengue, né, durante toda a produção, né? Mas aí eu queria questionar aqui um ponto de vista técnico, na real, assim, saca? Houve uma dificuldade aqui dentro do estado em conseguir equipamento de encontro ao desejo que você tinha da imagem, do som, de toda a equipe de cenografia também, né? Todo esse aparato que o audiovisual desenvolve também, né? Ainda mais tendo em vista que você só tinha 50 mil. Olha, no caso de um curta com 50 mil, eu acho que nesse caso específico não, sabe? Acho que o que a gente conseguiu era suficiente, era o que a gente queria mesmo para fazer esse curta. Mas óbvio que se fosse com um recurso maior, ou se fosse um média, longa, sei lá, principalmente um longa, eu acho que talvez sim, talvez a gente teria dificuldade em conseguir tudo que a gente imaginava, idealizava para a produção. Mas falando dessa realidade, que já fica num campo meio especulativo, dessa realidade não, o que a gente queria a gente conseguiu, né? A parte de equipamentos, de iluminação, câmera, tudo foi da Infinity, né? Eles também fizeram um preço camarada, sabendo do valor que a gente tinha, né? Então todo mundo conseguiu fazer assim, dentro das possibilidades de cada um. Os profissionais também, né? A gente falou um pouco sobre os equipamentos, falar sobre os profissionais, também não senti falta nenhuma de mão de obra, não, tinha que ser o pessoal de São Paulo, acho que não, nem um pouco. Todo mundo que trabalhou no filme
super competente e acho que não deve nada a ninguém de fora. Inclusive, acho que principalmente em atuação, né? Porque quando vai falar de atuação, parece que sempre tem que trazer gente de fora para atuar, e eu acho que aqui tem muita atriz e muito ator que dá conta, sabe? É só a gente dar oportunidade. Então, enfim, principalmente nessa parte de profissionais, eu acho que a gente está super bem servido. E que bom que agora tem a faculdade de cinema na UFMT, né? Que vai capacitar, vai formar cada vez mais profissionais. E que tem a MT, Escola de Teatro, que vai formar também atuação, enfim, outras. Acho que a gente está, enfim, se instrumentalizando, né, se capacitando. E aí, se em algum momento a gente precisar, vai ser de parte de equipamentos, mas na parte de profissionais, acho que a gente está cada vez mais autossuficiente. Muito bom, sabe, ouvir isso vindo aqui do estado nosso, né? Que a gente está conseguindo profissionalizar, né? Tá através da faculdade de cinema e também e até mesmo na questão de atuação, a gente está conseguindo desenvolver ótimos profissionais, né? A gente está chegando no nosso teto de gravação, infelizmente. Toda vez eu me arrependo de ter colocado só 1 hora por curtas. Eu queria ficar conversando mais e mais, mas a gente tem que ser justo com todos. Antes da gente finalizar, eu gostaria de saber se você tem algum pontuamento a mais para dizer, alguma coisa que você queria desenvolver, seja em relação ao curto ou em relação à conversa que a gente está tendo aqui hoje. Olha, eu não sei, acho que tudo que vocês, o caminho que vocês percorreram aí durante a entrevista deu para a gente conversar sobre bastante coisa, sobre o curta, sobre o audiovisual em Mato Grosso. Então acho que não tem muito o que acrescentar, não. Acho que foi massa a conversa. Enfim, quem tiver a oportunidade aí, assista o curta e assista os outros curtas, assista toda a programação. E é isso, acho que é importante a formação de público para consumir o cinema que é produzido em Mato Grosso. E é isso, acho que a formação de público é sempre muito importante. Então, além de frisar, acho que pensando assim, enquanto realizadores, né? Além de frisar, de tentar levar o seu curta mais longe, acho que é sempre interessante tentar levar todos, sabe? Porque é meio que se só o seu for assistido, não faz diferença nenhuma. Então, acho que é importante que todo mundo assista todos os curtas do Capivara, assista toda a programação de todas sempre que possível, que tiver um filme mato-grossense sendo lançado, e se puder assistir, assista. Independente de quem for, vamos tentar assistir e conversar, discutir sobre depois. Acho que é sempre válido. Gostaria muito de agradecer a inscrição e a oportunidade de ser o primeiro a exibir o curta de uma mostra. Fico muito feliz com essa notícia. Agradeço aqui também a Juliana por estar aqui nessa conversa hoje. Que agradeço. Eu gostaria de pontuar, caso você se inscreva em outro festival que tem exigência da não exibição do curta, né? É só entrar em contato com a gente, mandar um e-mail, até mesmo um WhatsApp, que a gente retira o curta do ar, porque eu sei que existem curtas que não permitem e tal prática. Por quê? Eu não sei, né? Depois se alguém aí, algum ouvinte souber, me manda uma mensagem no Instagram. Novamente agradecendo a inscrição do curta. Lembrando, toda a programação do curta está disponível nos links que estão na descrição do episódio e também no link da bio do Instagram do Capivaras Trancadas. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de votar. Pode falar só uma última coisinha? Eu lembrei que agora que você estava falando. Então, eu quero agradecer, né, ao Capivaras pela oportunidade. E aí, nesse sentido, assim, que a gente estava falando da importância de novas produções, de cada vez mais produções mato-grossenses, é muito importante também festivais, mostras mato-grossenses, né? Então, assim, é uma surpresa muito boa que está rolando. Tomara que tenham novas edições, como Cinemato, enfim, toda a produção, todo festival, toda mostra mato-grossense, acho que super bem-vinda.
E como crítica também, acho que a gente tem que também fomentar uma cadeia de críticos. Acho que é muito importante, acho que é algo que falta, já comentei isso com muita gente. A gente tem realizadores, tem produção, tá cada vez formando mais público, e agora festivais, mostras, mas a gente tem que formar crítica também, sabe? Porque se a gente não tiver crítica, sempre vai ficar meio nós por nós mesmos, e aí fica muita bajulação, às vezes não uma crítica sincera. E eu acho que é importante a crítica também. Então, e festivais e mostras geralmente trazem crítica, ajuda a fomentar esse campo também. Então, é uma honra estar participando, obrigado. E que massa que foi selecionado. Lembrando que também temos a categoria de amostra favorito do público, então você que está assistindo o festival pode votar no curta que você mais gostou, o link também está na descrição do episódio e no @ do Instagram. É isso, muito obrigado, Túlio, muito obrigado, Juliana, a gente se vê no próximo episódio, beijos e até mais! Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.